Hoje é dia 11 de abril de 2020, é sábado, um dia antes da nossa Páscoa, a Páscoa no nosso calendário. Estudar um pouquinho sobre o sentido da Páscoa. A Páscoa para nós como cristãos, a palavra Páscoa tem muito a ver com essa celebração anual, mas nós também temos uma grande relação entre essa ocasião em que Jesus iniciou uma celebração da nova aliança, nós também relacionamos muito com a ceia do Senhor. Então, eu quero falar sobre alguns aspectos da Páscoa para que a gente possa refletir sobre qual o sentido, o que isso significa realmente para nós hoje. E a primeira pergunta é: a Páscoa é para nós cristãos? A Páscoa é uma festa judaica? Tem relação com a Páscoa que nós temos no Antigo Testamento? Ou Jesus iniciou algo completamente novo? Então nós vamos ler em Lucas 22 e nós vamos depois voltar a esse capítulo várias vezes, mas em Lucas 22, versículo 7, diz assim: Chegou o dia dos pães asmos em que era necessário sacrificar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João dizendo: Preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Então, essa relação entre nós como igreja e o Antigo Testamento, a Páscoa de Israel, como que eles celebravam, isso é uma grande questão, não posso explorar muito em profundidade nesses poucos minutos, mas eu queria fazer uma relação e mostrar que a nossa Páscoa, como cristãos, como igreja, tem sim uma grande relação com o Antigo Testamento. Nós temos uma tendência de pensar que Jesus, ele veio para Israel, veio como judeu, mas ele começou algo totalmente novo. E nós pensamos muito na ruptura entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas Jesus, se ele quisesse fazer uma ruptura total com o que tinha no Antigo Testamento, ele poderia ter escolhido uma outra época, ele poderia ter chamado de um outro nome, ele poderia ter feito algo completamente diferente. Mas ele celebrou essa última, nós chamamos de última ceia, a última Páscoa com os discípulos. Ele celebrou essa festa exatamente na data dos judeus, ele morreu na Páscoa, tudo isso para mostrar que, de uma forma muito real, ele estava cumprindo, sim, ele estava levando a Páscoa de Israel a um novo significado, então não seria jamais a mesma Páscoa para os discípulos de Jesus, não seria exatamente igual, tanto é que até hoje os judeus, eles celebram a Páscoa, os judeus que não reconhecem Jesus, celebram a Páscoa, tem muita relação, claro, eles estão cumprindo aquilo que tinha no Antigo Testamento, mas eles não enxergam que Jesus foi o Messias, que Jesus foi o Cordeiro de Deus. Então, para eles, a Páscoa tem um sentido muito importante, mas para nós cristãos tem um significado a mais. Mas o que eu queria mostrar é que existe algo muito importante que a maioria da igreja, a maioria de nós, muitas vezes não entendemos quando nós pensamos na Páscoa. Eu nem estou falando aqui sobre chocolate, coelhinho, que não tem nada a ver, mas quando nós pensamos sobre a Páscoa, nós geralmente, na maioria das vezes, nós não entendemos de fato o que a Páscoa significa e o que Jesus quis transmitir. Como Jesus celebrou, ele não falou assim: nós vamos ter uma festa, nós vamos ter uma celebração, não é mais a Páscoa, é algo diferente. Não, ele falou assim: nós vamos celebrar juntos a Páscoa. Eles sacrificaram o cordeiro, eles comeram do cordeiro juntos, eles celebraram a Páscoa judaica e no meio dessa Páscoa, Jesus trouxe algo novo. Então, esse é o primeiro aspecto. Eu, inclusive, queria só fazer um parênteses rápido, que quando nós
falamos sobre a Páscoa dos cristãos, nós temos cristãos católicos e cristãos evangélicos, e tem centenas e milhares de outras subdivisões. Mas a grande divisão entre toda a cristandade é entre católicos e evangélicos. E os católicos, tradicionalmente, eles celebram muito, eles enfatizam muito a Sexta-feira da Paixão. E os evangélicos geralmente não enfatizam muito. Para os evangélicos, a Páscoa é o domingo da ressurreição. E é claro que a ressurreição traz um sentido maravilhoso para a Páscoa. O cordeiro foi sacrificado, mas o cordeiro venceu a morte e ressuscitou. Mas o que eu queria também mostrar essa pequena reflexão sobre o sentido da Páscoa é também entender que a Páscoa, no seu sentido original, a ênfase era realmente no sangue do Cordeiro, na morte do Cordeiro. Essa é a grande ênfase. Quando a gente olha as festas de Israel, que eu não vou tentar entrar muito nesse lado, mas a semana da Páscoa tinha o sacrifício da Páscoa, né, no dia 14 do primeiro mês, depois tinha os pães asmos, que duravam uma semana, e depois tinha o dia das primícias. O dia das primícias, que era o terceiro dia da semana, como o terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, fala da ressurreição. Então, dentro dessa semana da Páscoa, tem o sentido da morte, do sepultamento e da ressurreição. Mas eu só queria dar esse toque de que muitas vezes os evangélicos, quando não pensam muito, quando não. Claro que não é para ficar só pensando na morte e não na ressurreição, mas quando nós pensamos na ressurreição sem entender o sentido profundo da morte, nós estamos perdendo algo que realmente era o sentido original da Páscoa. Então, eu quero. O primeiro ponto a Páscoa da nova aliança, a Páscoa que Jesus celebrou e que falou assim: agora vocês vão fazer isso em memória de mim. Essa Páscoa vem realmente do Antigo Testamento, foi uma continuação da Páscoa que Deus tinha instituído há tantos anos. Então, eu quero ler brevemente alguns textos, algumas partes do capítulo 12 de Êxodo, onde aconteceu a primeira Páscoa, e eu só quero levantar, claro que aqui também tem muitos aspectos que o tempo não permite e que não é meu foco, mas eu queria mostrar que no sentido original da Páscoa, nós temos 5 aspectos que eu queria falar especialmente aqui para a gente pensar na nossa. Eu quero falar sobre 5 aspectos importantes nessa Páscoa original, porque quando nós pensamos sobre a Páscoa que Jesus deu continuidade, que Jesus deu um sentido especial, ele não precisava explicar para os discípulos: olha, a Páscoa significa isso, isso e isso. Ele simplesmente construiu em cima da Páscoa que eles já conheciam. Então, para nós, sim, nós que não somos de descendência judaica, nós que não temos essa tradição, nós não temos esse muito entendimento. Nós podemos até ter lido, claro, lido esse texto em Êxodo 12, mas muitas vezes nós não paramos para pensar muito no sentido da Páscoa e por isso nós não entendemos a plenitude. E eu quero mostrar que isso faz muita falta para nós hoje. Então, alguns aspectos assim muito simples e muito rápidos para pensar com vocês. Primeiro aspecto, assim, nós pensamos muito na Páscoa como a época em que os escravos hebreus foram libertos da sua escravidão. Mas o primeiro aspecto que eu quero falar com vocês sobre o sentido original da Páscoa é o sentido de proteção. Vocês sabem que essa ocasião da Páscoa, o contexto era
que Deus tinha enviado Moisés para falar com Faraó, para libertar, para deixar o povo ir e para sair daquela escravidão e sair do país. Eles iam sair do Egito. Então, houve 10 pragas, a última praga foi essa da morte dos primogênitos. Então, o primeiro aspecto que eu quero falar com vocês é que a Páscoa significa proteção. Antes de pensar sobre libertação da escravidão, vamos pensar sobre proteção. Em Êxodo 12, versículo 12, está escrito assim: Naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, sobre todos os deuses do Egito, executarei juízo. Então, o contexto dessa Páscoa original, dessa primeira Páscoa, era Deus querendo, de fato, libertar o povo. Esse era o objetivo. Deus queria libertar o povo. Para libertar o povo, ele enviou várias pragas para que o povo do Egito, e principalmente as autoridades do Egito, pudessem reconhecer Deus e abrir mão e dar permissão para o povo sair. Mas antes de poderem ser libertos, eles também estavam naquela terra do Egito durante as pragas. Então, e essa última praga seria uma praga terrível. Em cada família, até nos animais, todos iam perder o primogênito. Então, o povo de Israel estava lá e eles precisavam da proteção. Então, antes de pensarmos sobre libertação, nós precisamos de proteção, porque durante esse tempo de juízo, durante esse tempo em que Deus estava trazendo juízo sobre a terra do Egito, e observe que no versículo 12, ele fala que ele veio para ferir os primogênitos, mas ele estava executando juízo contra os deuses do Egito. Então, isso é o grande conflito, a briga de Deus desde o início da humanidade, são as potestades, são os poderes, e principalmente o príncipe de todos os poderes, que é Satanás. Então, o juízo de Deus é direcionado, em primeiro lugar, aos falsos deuses, às potestades, aos principados das forças dos demônios. Então, ele diz: eu vou ferir todos os primogênitos. Versículo 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós. Então, aqui pense bastante agora nessa expressão, passarei por cima. Em português, o nome dessa festa é Páscoa. Para nós, em português, nós falamos Páscoa, nós associamos com essa época. Alguém pode saber o que significa. Em inglês é um pouquinho mais simples, porque tem um nome popular, que é Easter, mas que não tem nada a ver com esse nome original, mas tem um nome que é dado na Bíblia, que é Passover, que é passar por cima. E esse é o sentido da palavra no hebraico. Quando no hebraico fala a festa da Páscoa, a Páscoa significa passar por cima. O que significa passar por cima? Significa que o anjo da morte viria para ferir os primogênitos, mas quando ele visse o sangue, ele passaria por cima daquela casa, ele ia passar reto, ele não iria entrar para trazer juízo. E várias vezes nesse capítulo 12, ele usa essa expressão dizendo que vou passar por cima daquela casa onde tiver o sangue. E isso é interessante, que a proteção não era individual, a proteção era por famílias. Deus estava trabalhando com toda a casa, com toda a nação de Israel, mas ele fez essa libertação por casas. E é até semelhante à situação que nós estamos vivendo hoje, que nós não podemos fazer ajuntamentos, não podemos ter a nossa congregação, mas é por família.
Então, aquilo que Deus iria fazer numa grande nação, pelo menos assim, não é grande nação em termos dos nossos números hoje, mas eram 3 milhões, sei lá, alguma coisa em torno de 3 milhões de pessoas. Então, era uma multidão, era uma nação, porém, Deus fez essa aliança, ele fez essa proteção, ele agiu com essas pessoas por meio de famílias. Então, cada família teria a sua refeição, teria o sangue era passado nas portas e não seria uma proteção para quem saísse da casa. Era necessário ficar dentro da casa, era necessário ter a proteção de Deus sobre a casa e sobre a família. Tudo isso aí poderia levar a muitas reflexões. Mas o primeiro ponto, então, do sentido original da Páscoa é proteção. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que era um memorial. Então, Deus fala assim, Êxodo 12, 14. Este dia vos será por memorial. Celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Gente, isso aqui existe uma discussão sobre. Tem 7 festas em Israel que Deus deu a Moisés. Então, cada festa era muito importante, mas a festa da Páscoa, algumas pessoas colocam que o dia da expiação, Yom Kippur, seria o dia mais sagrado para os judeus. Mas, na verdade, a Páscoa é a festa mais citada. Era para eles considerarem que era o início do ano, o primeiro mês do ano, seria esse mês em que houve a Páscoa, e era uma festa que eles deveriam celebrar perpetuamente. Quando Deus faz algo significativo, Ele não quer que a gente esqueça jamais daquilo. Aquilo que Jesus fez na cruz não será esquecido jamais, por toda a eternidade. Agora, essa Páscoa, esse momento de Deus intervir na história, é lembrado em todo o Antigo Testamento e no Novo também. Então, quando ele fala, isso aqui não é uma força de expressão, um exagero, não é algo assim para pensar, não, era só enquanto tinha a nação de Israel. Não, Deus está falando assim, esse momento, essa Páscoa, ele é o começo, foi quando Deus começou a formar o povo, ele já tinha trabalhado com Abraão, Isaac e Jacó, mas era uma nação, todo um povo, que era o grande propósito de Deus, porque Deus quer alcançar as nações. E ele começa com uma nação para, por meio dessa nação, alcançar todas. Então, Deus estava colocando a Páscoa, esse momento, começa com proteção, não necessariamente nessa ordem, estou colocando vários aspectos, mas o segundo ponto é que é um memorial, é um tempo, é uma data e uma ocasião que seria lembrado para sempre, porque essa ocasião dá origem a outras. Jesus trabalhou em cima dessa Páscoa, ele aumenta. A terceira coisa é que essa Páscoa é o começo de aliança. E aliança é uma coisa muito central na Bíblia. Deus já tinha feito aliança com Abraão, Isaac e Jacó, mas Deus agora está fazendo aliança com um povo, com uma nação. Então, essa Páscoa é muito central a aliança. Nós vamos lembrar imediatamente como Jesus usou essa ocasião para falar da aliança no sangue dele. Então, a primeira aliança com a nação de Israel, a aliança é feita nesse momento, porque a aliança é muito ligada com refeição. Então, aqui nós temos Deus fazendo uma aliança com o povo de Israel, não de uma forma por atacado, todo mundo ao mesmo tempo, não, em cada família Deus está levantando, formando um alicerce e fazendo uma aliança com cada família. Então, se nós não temos aliança na família, isso pode ter uma aplicação natural, nossa família imediata, mas também uma família da fé.
Então Deus faz algo com famílias. Toda a nação de Israel sempre foi organizada por famílias. Então a igreja também. A igreja abrange o mundo inteiro. Deus tem pessoas de todas as nações, mas ele começa com as famílias. Então, isso aqui era uma refeição em família. O sangue era a proteção, mas nós temos aqui que a celebração da Páscoa dependia também, assim, uma parte central sempre da Páscoa. Lá na frente, os judeus não continuavam colocando o sangue na porta. Isso foi só na primeira Páscoa. O sentido de proteção pelo sangue continua. Mas como que as pessoas celebravam e celebram a Páscoa até hoje? Comendo juntos. É uma refeição, mas é uma refeição com aliança. Tanto é que mais adiante no capítulo, no versículo 48, ele fala que essa refeição, essa celebração da Páscoa, ela não poderia ser para qualquer pessoa. A pessoa teria que estar em aliança, que naquele tempo era através da circuncisão. Então era uma refeição em família e era uma refeição em aliança. A quarta coisa, o quarto elemento aqui que eu quero falar do sentido original é que proteção, um tempo que seria lembrado para sempre, um memorial, uma refeição em aliança, uma refeição em família. Agora, a quarta coisa que é muito importante para a gente entender a Páscoa hoje é que esse é o momento do êxodo. Quando nós falamos a Páscoa é um tempo de libertação, nós temos que lembrar dessas duas coisas. Durante aquela noite, quando o anjo da morte estava passando, era proteção. Eles ficavam nas suas casas, eles eram protegidos. Durante esse momento de juízo, durante esse momento de escuridão, e deixa eu falar mais um detalhezinho, houve 10 pragas, essa foi a última. Sabe qual foi a penúltima praga? A nona praga foi 3 dias de densas trevas, de escuridão. E nós podemos imaginar, a Bíblia fala muito sobre densas trevas, densa escuridão que vai haver sobre a terra. Houve escuridão quando Jesus morreu na cruz. Então tem muita relação entre vai ter uma libertação, vai ter algo glorioso, mas antes vem escuridão. Deus está conosco, nas casas dos hebreus não houve escuridão, mas é um tempo de escuridão e no meio da noite, quando estava havendo morte e juízo de Deus, Deus estava protegendo, mas esse quarto ponto é essencial. Quero que vocês me acompanhem nesse pensamento de que se eles tivessem proteção pelo sangue, se eles pensassem, nós vamos lembrar dessa noite para sempre, se eles fizessem aliança com Deus, mas continuassem no Egito, até mesmo nós poderíamos imaginar, Faraó vai libertar, mas o povo tem que ficar no Egito. Não. A verdadeira libertação é sair do Egito. Êxodo. É o livro aqui, chama Êxodo. Então, esse é o quarto ponto. A Páscoa é muito relacionado com Êxodo. O povo sai do Egito rumo à terra prometida. Nós temos aqui Deus fala assim, versículo 17, Êxodo 12, 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Então, olha só, eram famílias. Ele não tinha falado nada sobre exército, não tinha falado nada sobre nação, mas eram famílias, mas quando ele tira essas famílias em aliança com Deus, cada família comendo a Páscoa, sendo protegido pelo sangue, fazendo aliança com Deus, dentro do contexto familiar, de repente Deus tira todas aquelas famílias, tira do Egito e ele chama de exércitos. Isso é maravilhoso. Então, esse é o quarto
ponto, e tem mais um que é a terra prometida. E ele fala no versículo, eu estou tirando assim tudo do mesmo capítulo, no versículo 25, ele fala: quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esta cerimônia. Aqui ele está dizendo que ele está tirando do Egito para levar para uma terra prometida. Então, esse é o quinto aspecto do sentido da Páscoa. A Páscoa tem o sentido, né, de ser uma proteção de Deus pelo sangue. Nós precisamos estar cobertos pelo sangue, protegidos pelo sangue. Nós precisamos lembrar disso de uma forma viva. E eu quero falar mais uma coisinha sobre o aspecto do memorial. No capítulo 13 de Êxodo, ele fala o seguinte: ele fala assim que quando os filhos, em outras gerações, lá na frente, ele falou assim: quando os seus filhos perguntarem qual o sentido da Páscoa, vocês vão responder assim. Êxodo 13, versículo 8. Naquele mesmo dia, cada ano eles celebravam a Páscoa e celebram até hoje. Naquele mesmo dia, farás saber a teu filho: isto é por causa do que o Senhor me fez quando eu saí do Egito. Esse versículo me impactou muito, porque, vamos supor, daqui 5, 6, 10, 20 gerações, cada vez os pais falariam com os filhos, porque quando eles eram pequenos, também os pais deles falaram. E quando eles contam para a próxima geração, qual o sentido da Páscoa? Por que a gente celebra a Páscoa? Ele dá essa instrução. Vocês vão responder assim: isso foi o que o Senhor me fez. A memória não é um fato histórico passado. Em todas as gerações, Deus queria que o povo sentisse que a Páscoa era algo que tinha acontecido com eles. Eles foram protegidos, eles foram libertos, eles fizeram uma aliança com Deus, eles fizeram o êxodo, eles foram para a terra prometida. Ok, então nós vamos continuar falando desses 5 pontos, mas isso é o nosso alicerce. Então, a Páscoa original tem vários outros aspectos. Eu estou falando desses 5 aspectos que eu quero que vocês relacionem agora com a Páscoa da Nova Aliança. Ok? Então, nós vamos falar sobre 4 pontos principais. Esse segundo tem esses 5 subitens, mas o nosso primeiro aspecto é que a Páscoa de Jesus, da Nova Aliança, é uma continuação, não é uma ruptura com a Páscoa do Antigo Testamento. O segundo ponto foram esses 5 aspectos do sentido da Páscoa. E agora nós queremos falar sobre o sentido que Jesus deu para a Páscoa. Porque quando a gente entende que tem esses 5 aspectos do sentido original, nós queremos pensar na Páscoa que Jesus estava celebrando com os discípulos e qual a relação. Isso vai nos ajudar a entender a Páscoa para nós hoje. E só antes de começar esse aspecto de Jesus, nós vamos voltar para Lucas 22, que aqui nós temos a celebração, a última Páscoa, no sentido antes de Jesus, e a primeira Páscoa que Jesus celebrou com os seus discípulos, que serve de modelo para nós continuarmos lembrando da Páscoa. Mas eu só quero lembrar para vocês, para a gente ter um contexto da época de Jesus. É sempre importante a gente pensar o que Jesus quis falar para os seus discípulos, como que os discípulos entendiam, como que a gente pode entender. Então, você sabe que passou muita história, passaram 1.500 anos depois da primeira Páscoa, muita coisa tinha acontecido, os filhos de Israel chegaram na Terra Prometida, que é o objetivo da Páscoa, o quinto aspecto, mas passaram por muitas coisas, não foram fiéis à aliança, eles perderam a bênção de Deus, eles foram levados para o cativeiro, e nesse tempo todo, Deus não abandonou, e os que foram fiéis continuavam celebrando a Páscoa.
Então, quando chegou a época de Jesus, já tinha acontecido o cativeiro, o exílio, eles tinham voltado para a terra de Israel, mas eles estavam sob o domínio de Roma. E, e eles celebravam a Páscoa, e tem um costume dos judeus até hoje, quando eles celebram a Páscoa, os judeus, os messiânicos fazem isso também, mas é um costume dos judeus ortodoxos mesmo. Eles têm vários aspectos super interessantes da celebração da Páscoa, mas uma das coisas que só queria mencionar é que eles têm 4 cálices, mas eles têm um cálice que é o cálice de Elias. E eles fazem uma dramatização durante a celebração da Páscoa, em que alguém vai à porta da casa onde estão celebrando a Páscoa para ver se Elias chegou. E nós sabemos, por Malaquias e pelas próprias palavras de Jesus, que Elias foi um profeta do Antigo Testamento, mas que tinha uma profecia que Elias teria que voltar antes da vinda do Messias. Ok? Então, quando esse costume de Elias, não temos toda a certeza, mas é bem provável que na época de Jesus já tinha esse costume de ter o cálice ali. O que eu quero falar é que para os judeus, mesmo na época de Jesus, eles tinham passado por tantas coisas. A Páscoa, o Êxodo, a aliança, a terra prometida, muita coisa tinha perdido um pouco da realidade, eles tinham se afastado de Deus, eles estavam precisando de um novo êxodo. A gente pensa que passaram pelo êxodo. Não, eles ainda tinham esse aspecto porque os profetas falavam de um êxodo, de um novo êxodo que teria, que Deus ia reunir seu povo de todos os cantos da terra para levar mais uma vez para uma terra prometida, mas seria uma terra prometida que seria a terra restaurada, seria todos os animais em harmonia, seria como o jardim do Éden outra vez, seria um rei reinando com justiça, não teria injustiça mais. Então, os judeus, mesmo no tempo de Jesus, eles já tinham, claro que não eram todos, e até hoje não são todos os cristãos que talvez tenham essa esperança de algo que Deus quer fazer, mas eu quero despertar o meu coração e o seu coração pensando na Páscoa, que nós estamos nessa época do ano para celebrar a Páscoa com um sentido maior do que os judeus, porque Jesus já veio e deu um sentido maior, mas o próprio Jesus deu um aspecto muito interessante para a Páscoa, ok? Então, eu não vou ter tempo de falar, eu acho que alguns desses aspectos são muito conhecidos. Eu quero já passar para o quarto e último ponto dessa reflexão, que é qual é o sentido da Páscoa para nós hoje? Mas então o terceiro ponto é como que Jesus cumpriu e como que a Páscoa dele envolveu e realizou todos os aspectos da Páscoa original. Então vamos falar das 5 coisas. Proteção. É interessante que aqui em Lucas 22 fala sobre proteção. Diz o seguinte, Lucas 22, versículo 31. Ele fala, ele já tinham, eu estou indo para frente no capítulo, mas só para mostrar esse aspecto da proteção. Ele fala em Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. O que Jesus está falando aqui? Jesus tinha falado desde o início dessa ceia, olha, o filho do homem vai ser traído, ele vai para a cruz, ele vai morrer. Ele estava falando de coisas sombrias que iam acontecer. Ele estava falando sobre um momento terrível em que ele, como filho de Deus, seria morto e todos os discípulos se sentiriam também ameaçados. E ele fala com Pedro: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Todos os tempos de tribulação são tempos difíceis,
Quando é que nós precisamos da proteção do sangue de Jesus? A proteção da Páscoa? Em todos os tempos. A coisa bela sobre a Páscoa é que o anjo da morte não ia entrar na casa e dar uma olhada assim em cada um e ver, será que você está certo? Será que você cumpriu todas as coisas? Não, o sangue do Cordeiro protegia. As pessoas tinham que confiar no sangue e ficar dentro de casa, dentro da proteção. Então, agora, Jesus está falando com Pedro, Satanás quer peneirar você como trigo. Mas aí, graças a Deus, versículo 32, ele fala, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, aqui ele não fala especificamente do sangue, mas é claro que tudo isso tem a ver com a nova aliança. Jesus tinha falado em João 6, quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Então, nós precisamos da proteção do sangue de Jesus. Isso é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é ser memorial. Jesus falou isso aqui. Ele falou, versículo 19: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Nos outros evangelhos ele dá mais ênfase ainda, ele fala assim: todas as vezes que comerdes esse pão, todas as vezes que beberdes esse cálice, vocês vão fazer em memória de mim. Então, assim como a primeira Páscoa, essa que Jesus está ampliando e dando mais sentido, mais conteúdo, ele está também falando de memorial. E olha, um lembrete: lembrar de Jesus na Páscoa não significa esquecer da libertação de Deus para o povo de Israel no Egito. Nós estamos aumentando, ampliando, nós não estamos apagando. Então, muito importante lembrar disso. Eu acho que eu não vou ter tempo aqui para ler alguns outros textos, mas em 1 Coríntios 5, Paulo escrevendo para uma igreja em Corinto, uma igreja que podia ter alguns judeus lá, mas era uma igreja de gentios, ele fala claramente: vocês devem celebrar essa festa, a festa da Páscoa, entendendo que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então é muito importante lembrar que nós não estamos eliminando o que Deus já construiu. O que Deus já fez na libertação do Egito continua sendo uma memória para nós. Só que agora, claro, nós temos um Cordeiro Pascal muito melhor, nós temos uma outra, assim, a Páscoa assumiu um novo significado, ok? Então esse é do memorial. É uma nova aliança que ele fala, versículo Lucas 22, 20, esse é o cálice da nova aliança. E ele estava participando dessa ceia, dessa ceia inaugural, ele estava participando com sua família espiritual. Então ele estava dando, e depois a igreja em Atos participava disso de casa em casa. A maneira que eles lembravam de Jesus era nas famílias e renovando a aliança. Então isso continua falando sobre isso. Agora, o quarto aspecto que é o êxodo. E aqui nós não temos algo falando especificamente sobre um êxodo. Afinal de contas, o povo, os judeus nessa época, estavam em Israel, estavam na terra que seria a terra prometida, mas então ele não fala, ele não usa essa expressão de êxodo. Nós temos em Colossenses 1, por exemplo, quando Paulo fala que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, ele está falando sobre um dos aspectos do reino, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, um pouco mais. Mas esse aspecto do êxodo é um aspecto que não foi muito ressaltado aqui. E agora o último aspecto, né, o quinto, que é da terra prometida, a terra prometida fala de uma terra, no Antigo Testamento, era a terra de Israel. Deus continua tendo um plano, um propósito para a terra de Israel, mas também Jesus deu um sentido mais completo. Ele não eliminou a ideia assim, de que para ter realmente essa Páscoa ser realizada em plenitude,
vai incluir a terra de Israel, porque Jesus vai voltar para reinar na terra em Israel. Mas Jesus deu um sentido mais amplo, e é isso que eu queria ler com vocês agora, no versículo 29 e 30. 29 e 30 de Lucas 22. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, aqui nós temos embutida a ideia de um êxodo, porque isso não estava acontecendo e nem iria acontecer logo que Jesus morresse e ressuscitasse. Então, Jesus está falando sobre algo que tem um sentido mais completo. Então, por limitação de tempo, não vou ficar batendo muito nessas teclas, vamos passar adiante para o cumprimento da Páscoa. Deixa-me falar uma coisa interessante. Tem 7 festas em Israel. As primeiras 4 festas foram cumpridas na história, né? Na Páscoa morreu, a Semana de Pães Asmos até tem a ver com sepultamento, então Jesus foi crucificado, Jesus foi sepultado, e no terceiro dia, como a festa das primícias indica, ele foi as primícias, ele foi o primeiro que ressuscitou. Então, esse grupo de 3 festas, essas festas foram cumpridas historicamente em Jesus. Jesus fez o que aquela festa estava prefigurando. Depois, 50 dias depois, tinha a festa de Pentecoste, a 4ª festa. Então, essa festa foi cumprida também em Atos 2, que fala especificamente que no dia do calendário da festa judaica, o Espírito Santo caiu sobre os 120 no cenáculo. Então, a gente tem muitas vezes falado, olha, das 7 festas, 4 já foram cumpridas. E então faltam as últimas 3, que é a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos, que tem muito a ver com a segunda vinda. Mas eu quero falar com vocês que tem aspectos dessas primeiras festas que também precisam ser cumpridos. Eu estou falando com vocês hoje a respeito da festa da Páscoa. E olha o que nós temos em Lucas 22. Eu estou ficando Êxodo 12 e 2. Olha como esses sementes estão todas aqui. Lucas 22, voltando agora para o versículo 14. Então, Jesus, ele tinha pedido os discípulos para preparar um lugar, então ele sentou-se com os discípulos, Lucas 22, 14, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E, gente, olha, esse versículo 15 toca lá no íntimo do meu coração. Se você... eu acho tão importante a gente, como eu falei assim, nós vamos enfatizar, devemos enfatizar a ressurreição. É maravilhoso pensar na ressurreição, mas a ressurreição só tem sentido quando a gente entende o que aconteceu antes. E nós precisamos, muitas vezes, nos identificar com aquilo que Jesus passou. Jesus passou, o que ele passou na cruz, aquele filme, A Paixão de Cristo, mostra o sofrimento de Jesus antes e durante a crucificação, mas tem aspectos do sofrimento de Jesus que às vezes a gente não lembra tanto. Por exemplo, no Jardim do Getsemane, mostra, né, no filme também, mas no Jardim do Getsemane, Jesus passou por uma angústia terrível, considerando, ele sabia o que ia acontecer, ele suou gotas de sangue, era algo assim, estava saindo lá do íntimo dele. E aqui no capítulo de Lucas, que nós estamos olhando, 22:15, ele falou assim: tenho desejado ardentemente, ansiosamente. Jesus estava vendo o que ia acontecer, mas antes do acontecimento. E na verdade essa mesa aqui foi antes do jardim do Getsemane. E ele estava fazendo, faz tempo eu tenho desejado ardentemente estar com vocês nesse momento. Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus queria estar em família.
A arca para nós, irmãos, vem muita coisa. Vem muita coisa. Pela Bíblia nós sabemos que vem muita coisa sobre a terra. E talvez seja nos próximos meses, nos próximos anos, muitos de nós talvez vamos passar por essas situações que o livro de Apocalipse, que a Bíblia fala. Mas nossa arca, nossa proteção é estar debaixo do sangue de Jesus, é estar em aliança com a família natural, a família espiritual, é estar ligado junto com Jesus, ter a proteção dele. E eu vou talvez mencionar essa questão da proteção mais uma vez, mas o que eu quero focar aqui então é que Jesus estava dizendo nesse momento, quando ele estava inaugurando, quando ele estava realmente dizendo, ele já tinha pregado, o reino de Deus chegou. Ele trouxe o reino de Deus, ele trouxe a nova aliança, ele trouxe algo que nós estamos vivendo até hoje. Mas uma coisa que nós sabemos que Jesus não voltou ainda, que falta alguma coisa, mas eu quero que vocês vejam aqui claramente que a Páscoa, não é só festa de trombetas, festa dos tabernáculos que ainda falta se cumprir. A própria festa da Páscoa ainda será cumprida, porque é o que ele fala aqui, versículo 16: pois vos digo que não mais a comerei. Então era a última ceia, né, a última Páscoa, que ele ia celebrar com os discípulos, porque ele ia se ausentar, e então ele está dizendo, eu estou com vocês, este pão é o meu corpo, esse cálice é o meu sangue, esta é a nova aliança, vocês vão fazer isso em memória de mim, mas não só em memória, como Paulo diz em Coríntios, vocês vão anunciar cada vez que celebram a ceia do Senhor, vocês estão anunciando a morte de Jesus, vocês estão lembrando da morte de Jesus até que ele venha. E o meu ponto aqui é que ele estava dizendo que faltava, mesmo depois disso, ia faltar alguma coisa para a Páscoa se cumprir. Porque ele está dizendo, olha, eu quis muito, esse momento, eu desejei muito, que eu não vou comer mais. Vocês vão continuar comendo, celebrando, lembrando, mas vocês vão sempre lembrar o que Deus fez no Egito, o que Jesus estava dizendo, o que eu fiz na cruz, vocês vão lembrar disso, vocês vão celebrar a ressurreição, vocês vão celebrar o meu corpo e o meu sangue, mas vocês vão lembrar todas as vezes que está faltando alguém na mesa. Gente, nós precisamos ter essa consciência de que a Páscoa não se cumpriu ainda. A nova aliança que Jesus já comprou para nós, de acordo com Jeremias, de acordo com os profetas, essa nova aliança não é uma realidade perfeita ainda. Então ele estava dizendo, não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E agora eu vou voltar a ler com vocês como ele falou no versículo 29. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vós, para que comais e bebais a minha mesa. Vai ter uma outra mesa, vai ter uma outra festa. Jesus estava dizendo, eu quis muito comer essa. Eu pergunto para vocês, Jesus quis muito comer junto com os discípulos antes de se afastar dele. Quanto que vocês acham que Jesus quer comer nessa outra festa? Que ele está dizendo, assim como meu Pai me confiou um reino, eu confio a vós. Mas esse reino que ele confiou a nós, que está sendo edificado, que está sendo construído em nosso interior, mas esse reino que ele deu vai se consumar, vai ser consumado no reino quando ele voltar. E agora eu quero falar então sobre o quarto aspecto, que é o cumprimento do reino, o cumprimento da Páscoa no
no futuro. E antes eu quero ler um versículo rapidinho com vocês em Lucas 9, e quero que vocês vejam uma palavra. Isso aqui é o Monte da Transfiguração. E nessa experiência da transfiguração, Lucas 9:30, ele fala o seguinte: estavam falando com ele dois homens, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte. Sabe o que é essa palavra? Eles estavam falando do êxodo. Jesus fez um êxodo antes de nós. Então, peguem essa palavra, que é muito importante. Moisés e Elias, lá no Monte da Transfiguração, apareceram com ele em glória e falavam do seu êxodo, que ele ia sair, que ele ia se ausentar, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então, o que nós estamos esperando hoje? A Páscoa, que retrata para nós, por isso que é tão importante a gente voltar à primeira Páscoa, lá em Êxodo 12, porque até nosso irmão messiânico, Dan Just, escreveu um livro sobre como a Páscoa é uma chave que abre o livro de Apocalipse, porque todas aquelas situações que o povo de Israel viveu no Egito, descreve novamente no livro de Apocalipse, que é o tempo do fim. Toda essa situação que eles viveram no livro de Êxodo vai voltar a existir no tempo do Apocalipse, o tempo do fim. Então, por isso nós precisamos entender o sentido da Páscoa na primeira Páscoa, no Êxodo, lá no início, no Egito, porque esta é uma chave que abre para nós hoje. Então, o que vai ter no tempo do fim? Vai ter um faraó, que é como o que seria o anticristo, alguém que está oprimindo, que não quer deixar o povo sair. Vai ter muitas pragas, muitos juízos de Deus sobre o povo, e vai ter proteção de Deus. Essa proteção de Deus é uma proteção que não significa que ninguém vai morrer. A proteção é essa que Jesus pediu para Pedro. Eu vou orar para que Satanás não consiga peneirar você como trigo. Porque a proteção, para muitos, vai ter proteção até física. Deus nos protege de muitas coisas que poderiam acontecer conosco fisicamente. Mas a proteção de Deus, ela na verdade, é uma proteção para que, né, no tempo da marca da besta, no tempo da apostasia, a grande proteção é nós permanecermos fiéis a Deus. Então, nós temos também essa promessa da proteção. Então, eu queria só, para fazer a relação entre essa mesa que vai ter, que Jesus falou assim, vai ter um cumprimento. Então, quando nós celebramos a Páscoa, quando nós pensamos no sentido da Páscoa, quando nós pensamos no sentido que a Páscoa tem para nós hoje, nós estamos realmente pensando em todos esses aspectos que a Páscoa envolve. A proteção do sangue, a aliança com Jesus, essa nova aliança que vai ser cumprida de uma forma mais plena. Os profetas profetizam isso. A nova aliança vai gerar em nós uma plenitude da aliança que fala em Jeremias, que a lei vai ser escrita em nossos corações. Então, tudo isso vai acontecendo para que a gente tenha a proteção, que é não sermos influenciados, não sermos contaminados pelo espírito do mundo, pelos ataques. É isso que Jesus falou com Pedro. Satanás quer peneirar você como trigo, mas eu orei por vocês. Então, na nova aliança, nós precisamos da proteção, que não significa que ninguém vai morrer,
mas que significa que nós vamos permanecer fiéis. E o livro de Apocalipse fala tanto assim do conflito, da guerra, da besta, de Babilônia, Babilônia caindo em Apocalipse 17, 18, e aí finalmente no capítulo 19 não usa a palavra êxodo, mas nós temos essa ideia assim de que realmente falta um êxodo, falta uma libertação final, que é proteção e êxodo. Nós não estamos sendo protegidos para ficar dentro do Egito. Existe um êxodo final, que é sair totalmente, não é a ideia do êxodo da nova aliança, não é embora, mas o reino de Deus que vai ser estabelecido na terra é nós realmente sairmos do sistema, do reino deste mundo e vivenciarmos totalmente o reino pleno de Deus. Em Apocalipse 19, ele fala então, versículos 19 e 6, tudo ele fala assim como Deus tem feito justos juízos e que Babilônia caiu, que Deus eliminou o mal. Ainda vai ter uma grande batalha nesse capítulo 19, mas ele fala sobre uma grande multidão no versículo 6, que já estão louvando a Deus, que já estão entrando nessa plenitude do reino. E no versículo 9 ele diz: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E diz-me ainda, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, quando nós celebramos a ceia, quando nós celebramos a Páscoa, então lembrando novamente, a Páscoa para nós, na Nova Aliança, tem a ver com essa celebração anual. Eu acho muito importante, nós não precisamos celebrar a Páscoa como judeu, mas nós devemos lembrar do sentido da Páscoa, assim como nós lembramos do nascimento de Jesus, a encarnação. Com certeza ele não nasceu no dia 25 de dezembro, mas não importa, nós estamos celebrando todo ano que Jesus nasceu. Então nós temos a celebração da ceia, que pode ser uma vez por mês ou mais frequente ainda, pode ser toda semana, a igreja primitiva era todo dia, mas essa celebração anual também é importante, porque a celebração anual é algo que traz realmente a memória da primeira Páscoa. Podemos fazer isso todas as vezes na ceia, mas essa celebração anual ela é um momento para a gente lembrar realmente de todos os aspectos da Páscoa. E ele fala então dessa ceia, aqui não vai ter, eu não sei, o que a gente vai comer nessa ceia? Jesus morreu e ressuscitou, mas vai ser uma ceia de celebração, é uma ceia de aliança, porque é de casamento. Então, essa primeira aliança que foi sendo feita ao longo da história, e nós estamos nos preparando em aliança com Deus para entrarmos numa aliança plena, que é a aliança do casamento. E mais um texto, finalizando, em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, ele fala: depois dessas coisas olhei e vi uma grande multidão de tribos, povos e línguas que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas. E depois lá na frente ele pergunta: quem são? No versículo 14 fala assim: esses são os que vieram ou que saíram da grande tribulação. Então nós temos um grande êxodo final. Meus irmãos, nós tivemos um aspecto do êxodo, que foi a nossa saída do reino do mundo. Estamos no reino de Deus, estamos debaixo do sangue de Jesus. Tem aspectos que já foram concretizados, que nós vivemos na prática disso, na certeza que isso é uma coisa real. Mas eu queria deixar essa ideia, o sentido completo da Páscoa, muito mais do que muitas vezes nós lembramos. Se nós pensarmos a ressurreição, maravilhoso, isso é um fato tremendo. Não, de modo nenhum estou dizendo que a gente precisa pensar menos na ressurreição. Eu só quero dizer assim que a Páscoa tem algo muito completo, muito maravilhoso, e essa Páscoa, Jesus disse, essa Páscoa vai se cumprir no reino de Deus. Então,
para essa Páscoa se cumprir, tem todos esses aspectos que Deus está nos protegendo durante o tempo das pragas, do juízo de Deus. Tem um aspecto de que Deus está fazendo uma aliança mais profunda com famílias espirituais. Tem um aspecto de que Deus está nos levando a lembrar com muita, assim, não como uma coisa de outras pessoas, mas eu vivi isso, eu fui liberto, sem essa identificação. Então tem aspectos, todos esses aspectos são muito ricos e a gente pode pensar em cada um deles. Mas tem um êxodo e tem uma terra prometida. A terra prometida não é ir embora, a não ser que Jesus me leve agora, vou para o céu. Mas a terra prometida é Deus cumprir na terra tudo que ele planejou desde a criação. É ele levar um povo, formar uma habitação com esse povo. Esse é o êxodo. Por que Deus tirou o povo do Egito? Logo no mesmo livro de Êxodo, ele já fez uma aliança com eles no Monte Sinai, já começou a falar com eles sobre habitação. Eu nem coloquei isso como parte dos aspectos, mas faz parte daquilo que Deus queria. Tirar do Egito, formar uma habitação, colocar o seu reino na terra. Então, a terra prometida representa o reino de Deus. O reino não como uma realidade espiritual invisível, mas o reino de Deus como realidade, justiça na terra, Deus trazendo amor, Deus trazendo uma vida plena, restaurando toda a criação. E que nós possamos, então, ter realmente essa visão e que amanhã, que é o dia que nós celebramos a Páscoa, que nós possamos ter uma compreensão, uma visão maior daquilo que Deus quer nos mostrar, daquilo que Deus quer fazer. A Páscoa é um tempo de lembrar, mas é um tempo de olhar para frente e um anseio de dizer: Jesus, eu quero o Senhor na mesa, eu quero o Senhor na mesa aqui agora, pelo Espírito Santo, mas eu quero o Senhor na mesa, eu quero estar na mesa do Senhor, que não é minha mesa. Eu quero a mesa, eu quero estar, eu quero ser convidado para essa mesa. E Deus está falando que Ele vai tirar uma grande multidão, vai ter um grande êxodo do reino deste mundo para a plenitude do reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nós possamos ter uma visão e uma clareza daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, na vida do povo de Deus, que a Páscoa tenha muito mais sentido. Eu estou cada vez mais entendendo um pouquinho mais sobre a Páscoa, sobre a ceia, e que nós possamos crescer nesse entendimento. Senhor, nós pedimos a Tua presença sobre nossas vidas, sobre Tua igreja, cada um na sua casa, e sobre a nossa nação, sobre o mundo. Ó Deus, que o Senhor faça algo tremendo, algo significativo, assim como essa Páscoa tem sido vai ser, com certeza, muito ligada a essa pandemia, a essa situação dessa peste, mas que seja ligado também a uma revelação maior, a um novo passo, a uma nova visão de quem o Senhor é, que nós possamos ter realmente os nossos olhos abertos, que nós possamos entrar na plenitude disso que o Senhor falou, que era o cumprimento da Páscoa. E nós ansiamos, como o Senhor anseia, nós também ansiamos por estar na mesa com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.